Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Aqui é o César Tavares dividindo com vocês mais um trechinho do Evangelho para você praticar o seu Evangelho no lar. Vocês conhecem a história em que Mateus, sempre Mateus, o maior repórter de todos os tempos, lá no capítulo 20 do seu Evangelho, do item 1 ao 16, ele vem nos reportar uma historinha, uma parábola que Jesus nos conta dos trabalhadores da última hora. Então, o que Jesus nos conta? Que o reino dos céus é como um senhor, pai de família, dono de uma fazenda, que sai de madrugadinha para procurar alguém para trabalhar na sua fazenda, na colheita de uvas, porque era uma fazenda de uvas. E aí de manhã ele sai e convida muitas pessoas para ir trabalhar na sua vinha. E combina com eles R$100 o dia. E eles vão. Depois, logo mais, às 9 da manhã, ele convida outros. Meio-dia de novo. 3 horas da tarde, de novo ele convida. Vão trabalhar na minha vinha. E as pessoas acabam indo. Porém, às 5 da tarde ele está andando e vê, puxa, mas por que vocês estão aí parados sem fazer nada? Uai, Senhor, porque ninguém nos deu trabalho, nós estamos aqui esperando algum trabalho. Ah, então eu vou arrumar um trabalho para vocês. Vão trabalhar na minha vinha que eu remunerarei vocês com o que for justo. Às 5 da tarde eles chegam para trabalhar. Deu às 6 horas da tarde, o dono da fazenda fala para o gerente, começa a pagar o pessoal e paga os que chegaram por último, os que chegaram às 5, depois o que chegou às 3 da tarde, depois os meio-dia, depois às 9, e por último deixa o que chegou para trabalhar às 6 da manhã. E o gerente começou a fazer isso, começou a chamar os últimos que chegaram e começou a dar R$100. Quem chegou lá no primeiro falou, puxa, nós vamos receber mais, Foi pagando e chegou os da primeira hora. E o gerente pagou os mesmos R$100. E aí eles até questionaram, mas por que eu vou receber a mesma coisa? Questionou para o dono da fazenda. O que chegou, trabalhou 1 hora e nós ficamos aqui o dia inteiro de sol a sol, vamos receber o mesmo valor? É porque não tinha sindicato na época, por isso que o dono da fazenda pôde pagar a mesma coisa. Se tivesse sindicato, ia ser preso o dono da fazenda, não tenha dúvida. Mas aí o dono da fazenda fala, peraí, mas o que eu combinei com vocês, não foi os R$100? Foi, não foi? Eu estou pagando o que foi combinado. Vocês é que têm olhos ruins e coração pesado, porque eu que sou bom, vou fazer aquilo que me satisfaz. Tá certo? E aí eu vou pagar o que me convém, pois os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque serão muitos os chamados e poucos escolhidos. Pessoal, tem uma profundidade tão grande que é capaz de a gente ficar mais de 1 hora aqui e não consegue esgotar todo este assunto. Mas, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente precisa identificar os personagens dessa história. O Senhor, dono da fazenda, é o dono do reino dos céus. Quem? Deus, o nosso Pai. Ele que criou o céu, a terra, criou a todos nós. E os trabalhadores? Somos nós, simples, ignorantes, buscando a perfeição. E os R$100? Qual que é o prêmio dos R$100? Seria a própria conquista do reino dos céus. Não é isso? O pagamento de você trabalhar na vinha do Senhor é a conquista do próprio reino dos céus. E aí, a gente precisa identificar esses personagens. Pessoal, então, quem seriam os trabalhadores da... detalhe, presta atenção. Fica essa reflexão para vocês. Aquela pessoa que foi convidada a trabalhar às 9 horas da manhã e por preguiça, má vontade, não foi. Às meio-dia não foi, só que sabia que o Senhor era benevolente e foi trabalhar só às 5 horas da tarde. Será que o Senhor queria essas pessoas preguiçosas e com má vontade que ficaram o dia inteiro à toa, de preguiça, fazendo fofoca dos outros, fazendo qualquer tipo de coisa à toa, contrária às leis de Deus, o Senhor receberia essas pessoas para trabalhar às 5 da tarde? Ou seria mais justo que essas pessoas, o Senhor falasse,
volta no dia seguinte. Eu convidei vocês lá atrás, vocês estavam com preguiça e não foram. Volta no dia seguinte, diferente dos outros que ao primeiro chamado foram, tá? Então, aqueles que receberam a remuneração, ou seja, os R$100, ou seja, o reino dos céus, é aqueles que não tiveram preguiça. Se você está aí do outro lado, ouvindo essa passagem, essa parábola, é porque você é um trabalhador da última hora. Você já recebeu o chamado. E qual é o chamado? O que é trabalhar na vinha? É a própria caridade, né? É exercer a caridade. Perdão das ofensas, benevolência para com todos e indulgência às imperfeições alheias, né? Isso é a verdadeira caridade. Então, você já recebeu o seu chamado. Não se esquive dessa oportunidade que você teve. Porque se você se esquivar, a hora que você bater na última hora para querer ser merecedor do pagamento, que é o reino dos céus, as portas serão fechadas, tá? Então, você está aí do outro lado, você é um trabalhador da última hora, não tenha dúvida. E quem são os da primeira hora? Os gigantes da alma, os grandes mestres que vieram antes de nós. Vamos começar aí? Moisés, Buda, Krishna, né? Jesus, o maior de todos, os seus apóstolos, São Pedro, Mateus, Lucas, todos eles que vieram, né, antes de nós. E depois, às 9 da manhã, São Francisco de Assis, Santo Agostinho e muitos outros que a gente vê aí, né? Gandhi, né? Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, Krishna, ixi, Maria do céu. A gente vai embora aí, nomes gigantes que vieram aqui para nos ensinar. Porque se o Senhor da Fazenda nos convida para trabalhar na primeira hora, como que eu vou cortar a vinha? Como que eu vou colher essas uvas? Eu não ia saber. Como que eu vou transformar essas uvas em vinho? Nós não saberíamos o processo. Então nós temos que observar esses gigantes que vieram na primeira hora nos ensinar, para que nós sejamos um bom trabalhador. E chegar no final do dia, a gente mostra para o Senhor, olha só, eu não produzi igual os da primeira hora, que tiveram o dia todo, mas eu consegui produzir isso. Ficou bem feito? Te agrada isso? E aí, a gente vai receber o pagamento, que é o próprio reino dos céus. Tá certo, pessoal? Então, fica essa reflexão. Seja um trabalhador da última hora. Pratique a caridade. Eu tenho certeza que se você sair do ócio imediatamente e se dedicar com toda a sua força, o seu coração, para conhecer as leis de Deus, você vai conquistar e ser merecedor deste pagamento. Tá joia? Seja um trabalhador da última hora. Um beijo no coração de todos e até semana que vem!